Bom dia, meus queridos. Espero que vocês estejam bem e que tenham uma excelente semana. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 13 de língua inglesa. Vamos falar sobre os adjetivos em inglês. Os adjetivos são palavras que dão informações e descrições a respeito dos substantivos e pronomes a que eles se referem. Coloquei aqui algumas informações que são importantes de lembrarmos. Primeiro, os adjetivos são usados para descrever coisas ou pessoas. Olha ali, a beautiful dress, a handsome man. Os adjetivos não se flexionam quanto ao número. Essa informação é muito importante. Por quê? Em português, os adjetivos, eles vão se flexionar, né, em relação ao número, eles terão plural, mas em inglês isso não acontece, então cuidado para você não confundir, tá certo? Em inglês, esses adjetivos não terão flexão de número. A rich boy, rich boys. Você percebe que o substantivo foi para o plural, mas o adjetivo permanece no singular. Os adjetivos, em sua maioria, podem ser usados antes de substantivos, a big house, após verbos de ligação, coloquei alguns ali para que você lembre deles. Coloquei os exemplos ali também. He looks tired. Alguns adjetivos só podem ser usados após verbos de ligação. E aí eu coloquei ali alguns para você saber quais são. Olha lá. They look afraid. Alguns adjetivos só podem ser usados antes de substantivos, tá certo? Então, preste atenção, porque as regrinhas que eu coloquei aqui são lembretes importantes para o uso correto dos adjetivos em inglês. Mas vamos continuar. Olha, uma outra situação muito importante, né, é como usarmos a ordem desses adjetivos dentro da oração. Frases com mais de um adjetivo. Adjetivos que expressam opinião vêm antes de adjetivos que expressam fatos. Olha ali ao lado. Opinião, fato. A beautiful young woman. A nice old man. Segunda observação muito importante. Adjetivos que expressam fatos devem ser usados na seguinte ordem. Então, todas as vezes que tivermos que expressar um fato, você vai usar sempre nessa ordem: tamanho, forma, idade, cor, origem e material. Sabe aquelas questões que nós fazemos que você tem que ordenar os termos da oração? Quando isso acontece, você tem que estar atento a essa situação, porque se você tiver um adjetivo que expresse fato, mais de um, né, você sempre terá que usá-los nessa ordem. Geralmente, não são usados mais de 3 adjetivos antes de um substantivo. Olha o exemplo. A big red American car. Bom, vamos às outras dicas importantes. Depois de um verbo, os adjetivos são ligados da seguinte forma. 2 adjetivos, olha lá. Você percebe que nós temos ali and, ligando os 2 adjetivos. I am tired and hungry. 3 ou mais adjetivos. Você vai separar por vírgula e ao último adjetivo, aí você tem o conectivo, olha lá, and. Tá certo? Então, muito parecido com a forma que fazemos em português. Tá certo? 2 adjetivos, você tem o conectivo para ligar. 3 adjetivos, o conectivo só vai aparecer na última ligação. Depois de certos adjetivos, por exemplo, adjetivos ligados aos sentimentos e reações, o verbo é usado no infinitivo. E aí vamos lembrar, professor, o que é mesmo o infinitivo? É quando esse verbo vem precedido do to. To dance, to play, to speak, to read, tá certo? Então, olha lá, coloquei ali alguns exemplos para você. This game is easy to play. Os adjetivos podem ser usados nos graus normal, comparativo e superlativo. O grau normal, Tati is tall. Comparativo, olha, nós temos ali as, so as, tão quanto, né? Ali, entre as expressões, você vai usar o adjetivo, olha lá. Tati is as tall as Tom. Tom is not so ou as tall as Bobby. More
than, mais do que. É usado para fazer o comparativo de adjetivos com mais de uma sílaba. Então, sempre que você for fazer essa comparação com adjetivos que tenham mais de uma sílaba, você vai ter more mais o adjetivo mais than. Olha o exemplo. Ellen is more intelligent than Bob. Olha lá, more mais o adjetivo intelligent mais than. Por que eu usei essa estrutura? Porque intelligent é um adjetivo formado por mais de uma sílaba, certo? Então vamos lá. Agora vamos lembrar do superlativo. O comparativo e superlativo são comparações feitas, né? Vamos lembrar que o comparativo, normalmente você vai fazer a comparação entre dois seres, dois objetos, dois animais. E o superlativo é quando você compara um entre vários. Olha lá, the most, o mais, é usado para formar o superlativo de adjetivos com mais de uma sílaba. Olha lá, Leah is the most intelligent, intelligent. Você percebe que o adjetivo ali tem mais de uma sílaba. Então, qual foi a expressão que você usou? The most, mais o adjetivo, tá? Bom, nós vimos que podemos ter adjetivos com mais de uma sílaba, mas temos aqueles formados por uma única sílaba. Então vamos falar sobre eles agora. Adjetivos de uma sílaba ou os dissílabos. Também pode acontecer a mesma regrinha. Terminados em LE, OW e ER formam o comparativo e o superlativo com as terminações ER, se for comparativo, e EST, se for superlativo. Então, são os sufixos que nós vamos usar. Olha ali, short. Então, no comparativo, eu vou acrescentar ER mais than, shorter than. E no superlativo, vou mudar o meu sufixo. Eu vou usar de mais o adjetivo mais est, the shortest, tá certo? Então, preste atenção, porque agora nós estamos falando de adjetivos com uma sílaba ou com duas sílabas. Mas ainda temos uma outra possibilidade. Adjetivos com uma só sílaba, terminados em consoante, vogal, consoante. Quando a gente tem essa sequência dessas três últimas letras, né? CVC. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar, vamos repetir a última consoante. Se for comparativo, você já sabe, é R. Se for superlativo, é ST. Preste atenção para não confundir os sufixos. Olha ali, hot, consoante, vogal, consoante, CVC. Então, nós vamos dobrar a última consoante e usar o ER. Hotter than. E se for superlativo, the hottest. Você percebe que a regrinha é muito parecida, né? Você só tem que prestar atenção ali na estrutura. Sufixo ER, than. No comparativo e no superlativo, de, mais o adjetivo dobra a última consoante e você coloca o EST. Mas ainda temos uma outra possibilidade. Adjetivos que forem terminados em Y, só que ele precisa ser precedido de consoante. Você vai trocar o Y por I. E só depois você vai acrescentar o ER no comparativo e o EST no superlativo. Olha ali, happy. Terminou em Y, precedido de consoante. Tirei o Y, coloquei o I, só depois acrescentei ER, than, happier than. E olha o superlativo, the happiest. Tirei o Y, coloquei o I e só depois acrescentei o sufixo do superlativo, que é EST. Bom, mas aí temos também aqueles adjetivos que são irregulares, que eles têm uma forma especial, tanto para o comparativo quanto para o superlativo. Eu coloquei ali os exemplos para vocês. Na primeira coluna ali você tem o adjetivo, na segunda coluna você tem o comparativo e na terceira coluna você tem o superlativo. Olha ali, good, better e the best. Coloquei um exemplo para você ali, ó. Tom is the tallest boy in class. Por que eu usei o superlativo? Porque eu comparo o Tom entre todos os meninos da sala, ok? Bom, agora você já pode fazer todas as suas atividades do capítulo 13. E já sabe, teve dúvida? É só chamar. Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus. Grande beijo.